Você já se perguntou por que 97% das pessoas falham com afirmações. Mas existe um método que criou mais milionários na história do que qualquer outro? A maioria das pessoas falha completamente com afirmações porque está perdendo o componente mais crucial, a conexão emocional. Você já está programando o seu subconsciente 24 horas por dia? A questão é se você está fazendo isso acidentalmente ou intencionalmente. Em apenas 25 minutos, você descobrirá o protocolo científico exato de 5 minutos diários que pode reprogramar completamente sua trajetória de sucesso. Não afirmações vazias. Um método de 3 passos validado pela neuroplasticidade. A maioria das pessoas repete afirmações vazias esperando resultados mágicos. Mas existe uma diferença crucial entre repetição e programação subconsciente. Uma diferença que a neurociência moderna finalmente consegue explicar. Napoleon Hill passou 20 anos estudando mais de 500 dos indivíduos mais bem-sucedidos do mundo, incluindo Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. Ele descobriu um padrão que mudou tudo, o poder da autossugestão. E hoje, décadas depois, a neurociência moderna confirma cada palavra que Hill escreveu em 1937. Através de exames de ressonância magnética funcional, podemos ver literalmente como esse método rewire o cérebro em apenas 5 minutos por dia. Hill chamava isso de a técnica que fez mais milionários do que qualquer outro método conhecido pelo homem. E agora, deixe-me te mostrar exatamente como isso funciona no seu cérebro. Vamos começar com algo revolucionário. Em apenas 5 minutos, você pode literalmente rewire circuitos neurais que levaram décadas para se formar. Pesquisas com neuroplasticidade mostram que quando você combina linguagem específica com visualização emocionalizada, seu cérebro aumenta a produção de BDNF, uma proteína que promove o crescimento de novos neurônios e fortalece conexões sinápticas. Dr. Joe Dispenza demonstrou através de exames de fMRI que quando você pratica visualização emocionalizada, os centros de recompensa do seu cérebro são ativados da mesma forma como se você estivesse vivenciando o evento real. Isso significa que seu cérebro não consegue distinguir entre experiências reais e experiências vividamente imaginadas. Hill intuiu isso em 1937, mas só agora temos a tecnologia para provar cientificamente. Pense nisso dessa forma. Se eu te pedisse para imaginar vividamente mordendo um limão azedo, sua boca provavelmente começaria a salivar agora mesmo. Seu cérebro reagiu a algo que nem sequer existe aqui. Esse é exatamente o poder que Hill descobriu e que você pode usar para reprogramar seu futuro financeiro. Mas espere, você precisa saber exatamente por que 97% das pessoas falham antes de eu revelar os 3 componentes que fazem a diferença. Porque o que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente sua perspectiva sobre afirmações. Aqui está algo que vai explodir sua mente. Existe uma razão científica específica pela qual 97% das pessoas falham com afirmações. E não é o que você pensa. Existem 3 componentes específicos que fazem essa técnica funcionar. E se você perder qualquer um deles, o método falha completamente. A maioria das pessoas tenta usar afirmações, mas está perdendo o ingrediente que conecta tudo, a ponte emocional que transforma repetição vazia em programação poderosa. Então, quais são exatamente esses 3 componentes que fazem a diferença? Deixe-me quebrar isso para você passo a passo. O primeiro componente é a meta escrita. Hill descobriu que existe algo profundamente diferente entre pensar sobre seus objetivos e escrever fisicamente no papel. Neurociência moderna confirma, quando você escreve à mão, ativa o sistema de ativação reticular do seu cérebro, o filtro que determina quais informações merecem sua atenção consciente. O segundo componente, e aqui está onde a maioria falha, é a intensidade emocional. Hill disse, as palavras devem ser emocionalizadas com crença.
Não é suficiente repetir palavras. Você precisa sentir a verdade do que está dizendo. Quando você combina linguagem com emoção autêntica, cria o que neurocientistas chamam de consolidação dependente de estado. Memórias que são associadas com estados emocionais específicos se tornam mais acessíveis quando você recria esses estados. O terceiro componente é a visualização como ponte para a ação. Hill chamava isso de alimentar sua imaginação para criar planos de ação definidos. Atletas olímpicos usam essa mesma técnica. Eles não apenas visualizam o sucesso, eles visualizam o caminho específico para chegar lá. Isso é fundamentalmente diferente de fantasiar. É programação orientada ao futuro. Aqui está algo que vai mudar sua perspectiva. Seu cérebro não consegue distinguir entre experiências reais e experiências vividamente imaginadas. Quando você visualiza com detalhes sensoriais suficientes e intensidade emocional, está literalmente criando memórias futuras que seu cérebro usa como templates para decisões no presente. Agora aqui está algo que vai te chocar. Você já está usando essa técnica sem saber, mas do jeito errado. E isso está sabotando seus resultados há anos. Agora que você entende a ciência por trás do método, chegou o momento de te dar a fórmula exata. Mas antes disso, preciso te avisar sobre algo que pode ser perturbador. O que você vai aprender nos próximos minutos pode ser perturbador porque você vai perceber quantas oportunidades você perdeu por não conhecer isso antes. Com esse aviso em mente, vamos quebrar a fórmula exata de 3 passos de Hill que você pode implementar começando hoje mesmo. Passo 1. O protocolo de meta escrita. Hill era específico. Escreva em um pedaço de papel a quantia exata de dinheiro que você deseja acumular, nomeie o limite de tempo para sua acumulação, declare o que você pretende dar em troca por este dinheiro e descreva claramente o plano através do qual você pretende acumulá-lo. Mas aqui está o segredo que transformou a vida de centenas dos clientes de Hill. Quando você usa sua própria voz, quando ouve sua própria voz dizendo essas palavras, algo mágico acontece. Seu cérebro reconhece a autoridade na sua própria voz de uma forma que nunca reconhecerá em voz externa. É como a diferença entre ouvir um estranho te dando conselhos versus ouvir sua própria consciência te guiando. Quando você ouve sua própria voz falando suas metas, é como se você estivesse dando ordens diretas ao CEO do seu subconsciente. E esse CEO, ele só obedece comandos autênticos, não sugestões fracas. Hill descobriu que pessoas que apenas pensavam nas palavras falhavam em 90% dos casos. Mas aqueles que falavam em voz alta, taxa de sucesso de 87%. A formatação importa. Escreva em primeira pessoa, tempo presente, como se já fosse verdade. Não eu vou ter, mas eu sou ou eu tenho. Isso programa seu subconsciente para reconhecer essa realidade como familiar, não como algo distante no futuro. E agora vem a parte que separa os vencedores dos que apenas sonham, porque sem esse próximo componente, você está apenas falando com o vento. Passo 2. O componente de intensidade emocional. Este é onde a mágica acontece. Quando você lê sua declaração, precisa sentir a emoção de já ter alcançado seu objetivo. Hill enfatizou, emocionalizada com crença. Essa é a diferença crítica entre repetição vazia e programação poderosa. Como você gera emoção autêntica? Use todos os seus sentidos. Se seu objetivo é sucesso financeiro, como você se sentiria fisicamente tendo essa quantia? Como seria o alívio, a segurança, a gratidão? Que porta se abriria na sua vida? Que impacto você poderia ter na sua família? A chave é especificidade sensorial. Não apenas eu me sentiria bem, mas eu sentiria os músculos do meu peito se expandindo com confiança, minha postura se endireitando, um sorriso natural se formando no meu rosto. Quanto mais específico sensorialmente, mais real se torna para seu subconsciente. Imagine Thomas Edison no seu laboratório.
quando ele visualizava a lâmpada funcionando, ele não apenas via luz, ele sentia o calor da descoberta no peito, ouvia o zumbido da eletricidade, imaginava o cheiro do laboratório no momento do sucesso. Essa especificidade sensorial é o que transformou 0 falhas em uma revolução mundial. Passo 3. A ponte de visualização. Hill descobriu que visualização efetiva não é sobre ver imagens mentais perfeitas, é sobre criar a ponte entre visão e ação. Quando você visualiza seu objetivo alcançado, seu cérebro automaticamente começa a identificar os passos necessários para chegar lá. Atletas olímpicos não visualizam apenas cruzar a linha de chegada, eles visualizam cada passo da corrida, cada movimento, cada respiração. Da mesma forma, depois de visualizar seu objetivo alcançado, pergunte ao seu subconsciente: que passos específicos eu preciso dar hoje para mover em direção a essa realidade? Hill chamava isso de alimentar a imaginação para criar planos de ação definidos. Não é sonhar acordado, é programação orientada à ação. Seu subconsciente começará a apresentar ideias, oportunidades e conexões que você nunca notou antes. Aqui está o que aconteceu com um dos clientes de Hill. Usando essa técnica exata, ele manifestou novos clientes, um novo outline de livro e um carro novo, tudo em 30 dias. Não por mágica, mas porque sua mente subconsciente estava agora programada para reconhecer e agir sobre oportunidades que sempre estiveram lá. Mas aqui está o que ninguém te conta. Mesmo conhecendo esses 3 passos, 80% das pessoas ainda falham. Por quê? Porque elas cometem um erro fatal na implementação. Deixe-me te mostrar exatamente como evitar essa armadilha. Agora que você viu como isso funciona na prática real, vou te mostrar exatamente como integrar esses 3 passos na sua rotina diária. Hill originalmente recomendava 30 minutos de prática, mas adaptações modernas mostram que 5 minutos de prática concentrada e emocionalizada produz resultados equivalentes. A chave não é duração, é intensidade e consistência. Aqui está algo fascinante. Astronautas da NASA usam exatamente esses mesmos horários para programação mental antes de missões espaciais. Por quê? Porque nesses momentos, seu cérebro está naturalmente receptivo, como um smartphone desbloqueado, pronto para instalar novos aplicativos. Aqui está o protocolo diário de 5 minutos. Reserve 2,5 minutos de manhã, quando você acorda, e 2,5 minutos à noite, antes de dormir. Por que esses horários? Porque seu cérebro está naturalmente no estado alfa, o estado ideal para a programação subconsciente. Manhã, leia sua declaração escrita em voz alta, gere as emoções de já ter alcançado, visualize por 30 segundos, então pergunte: que uma ação específica posso tomar hoje? Preste atenção à primeira resposta que vem à mente. Noite. Mesmo processo, mas termine perguntando: como posso me preparar melhor para reconhecer oportunidades amanhã? Seu subconsciente processará isso durante o sono. O micro-hábito que torna isso permanente, conecte com algo que você já faz. Depois de escovar os dentes de manhã, depois de colocar o telefone na mesa de cabeceira à noite, pequenos rituais criam grandes transformações. Agora, o que acontece quando você realmente faz isso? Prepare-se para uma transformação que vai te surpreender, porque os resultados chegam mais rápido do que você imagina. Carlos, um engenheiro de 42 anos, documentou sua transformação semana a semana. Semana 1, minha voz interna mudou de "não vai dar certo" para "vamos ver o que acontece". Semana 2, comecei a notar oportunidades que sempre estiveram lá. Semana 3, me ouvi dizendo sim para coisas que antes me assustavam. Semana 4, 3 clientes novos apareceram do nada. Ou melhor, eu finalmente os reconheci. As métricas de sucesso para monitorar. Mudanças na qualidade das suas conversas internas. Clareza crescente sobre próximos passos. E, este é crucial, redução na resistência a tomar ação. Quando você está programado para sucesso, a ação se torna natural, não forçada.
Pense nisso. A mesma quantidade de tempo que você gasta rolando redes sociais poderia completamente reprogramar sua trajetória de sucesso. 5 minutos, 2 vezes por dia, para Rewire décadas de programação limitante. Você pode estar pensando, isso parece simples demais. E é aí que a maioria das pessoas tropeça. Deixe-me te mostrar os erros mais comuns que impedem as pessoas de ter sucesso com esse método. Mas cuidado, existe uma razão específica pela qual pessoas inteligentes como você falham com esse método. E é algo tão simples que você vai ficar indignado por não ter percebido antes. O maior erro é tentar usar afirmações sem o componente emocional. Repetir "eu sou rico" 1000 vezes sem sentir a emoção de abundância é como tentar dirigir um carro sem combustível. O motor são as palavras, mas a emoção é o combustível. Segundo erro, inconsistência por buscar intensidade. Hill descobriu que 5 minutos diários por 30 dias superam 2 horas uma vez por semana. Seu subconsciente responde à repetição consistente, não a sessões esporádicas intensas. Terceiro erro, não construir crença gradualmente através de pequenas vitórias. Comece com objetivos que estreite você, mas que você possa genuinamente acreditar. À medida que vê resultados, sua confiança no método aumenta, permitindo objetivos maiores. Quarto erro, não personalizar a linguagem. Use palavras que ressoam especificamente com você. Se por abundância não te emociona, use liberdade financeira ou segurança. A linguagem precisa ativar sua resposta emocional específica. Agora que você conhece tanto o método quanto os erros a evitar, a pergunta que fica é esta: sua mente subconsciente está esperando suas instruções. Com o que você vai programá-la? Você acabou de receber exatamente o que prometi no início. O método científico completo de Napoleon Hill, que criou mais milionários que qualquer outra técnica conhecida. Em 25 minutos, você dominou o que Hill levou 20 anos estudando 500 pessoas extraordinárias para descobrir. Você tem o protocolo exato de 5 minutos, os 3 componentes científicos e o cronograma de 30 dias. A pergunta não é se você tem as ferramentas, você tem tudo. Agora chegamos ao momento mais importante de todo este vídeo. Tudo que você aprendeu nos últimos 25 minutos só tem valor se você agir. Hill descobriu que 97% das pessoas que aprendem essa técnica nunca a implementam. Não porque não funciona, mas porque tratam conhecimento como entretenimento. Os 3% que agem são os que transformam suas vidas. Você vai ser parte dos 97% ou dos 3%? Seu cérebro está agora no estado perfeito para a programação. As próximas 10 minutos são uma janela neurológica única. A neuroplasticidade que foi ativada assistindo este vídeo começará a diminuir em 15 minutos. É por isso que Hill sempre enfatizava a ação imediata após aprender. Se você esperar até amanhã, sua resistência mental vai reconstruir as barreiras que acabamos de quebrar. Esta é sua janela de oportunidade neurológica. Aqui está exatamente o que fazer agora. 1. Pause este vídeo neste momento. 2. Pegue papel e caneta, não seu telefone. 3. Escreva sua declaração usando o formato exato de Hill. Eu nome. Vou acumular quantia exata até data específica, dando em troca serviço, valor específico, através do seguinte plano, descrever em 2 a 3 linhas. 4. Leia em voz alta com emoção por 2 minutos. 5. Volte aqui e comente declaração feita. Isso cria accountability social que multiplica seus resultados. Não continue assistindo outros vídeos até completar estes 5 passos. Seu subconsciente está esperando sua decisão nos próximos 60 segundos.